E aí pessoal, beleza? Então a gente vai agora para a última parte da aula de genética. E nessa última parte eu separei alguns problemas envolvendo a segunda lei de Mendel, né? A gente vai explicar os princípios da segunda lei, como é que Mendel fez e tal. E depois eu vou explicar mais alguns termos relacionados com a segunda lei de Mendel. E, de novo, né, eu separei essa aula, eu preparei essa aula de duas maneiras. Assim como as outras, eu preparei um aulão, né, de mais de 1 hora e também vou disponibilizar esse mesmo material em partes menores, de 10 a 15 minutos, para não ficar cansativo aí, se você quiser retomar algum ponto e tal. Beleza? Então, Mendel, ele começou analisando aquelas 7 características da ervilha de modo separado, certo? Mas numa segunda parte ali dos estudos dele, ele passou a analisar as 7 características de forma concomitante, ou seja, ele pegou 2 características e começou a analisar ao mesmo tempo. Por exemplo, ervilha amarela e lisa com ervilha verde e rugosa. Ele fez o cruzamento entre a ervilha amarela e lisa e ervilha verde e rugosa. Para a gente lembrar, né, daquelas 7 características, eu coloquei aí de novo a tabelinha. Agora está corrigida a tabelinha, ela estava com erro, né? Eu já coloquei uma tabelinha certinha. Então o que ele passou a fazer agora? Ele começou a analisar 2 características ao mesmo tempo nos cruzamentos dele. Por exemplo, ele pegou uma ervilha que produzia semente amarela e lisa e cruzou com uma ervilha que produzia, né, semente verde e rugosa. Então você observa aí no quadro que a característica amarela e lisa, tanto a amarela quanto a lisa, são 2 características dominantes. Então ele cruzou, por exemplo, Vzão, Vzão, né, e Rzão, Rzão, que é amarelo e liso, respectivamente, com um homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, para característica verde e rugosa. E aí desse cruzamento, gente, ele chegou na segunda lei, né, no que ele chamou de segunda lei, ou lei da segregação independente. O que ele quis dizer, né, nessa segunda lei? Que num cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores, que posteriormente a gente descobriu que eram os genes, né? Os fatores que determinam cada um desses caracteres se separam de forma independente, ou seja, aqueles genes para a cor da semente, se vai ser amarelo ou verde, né, vão se separar durante a formação dos gametas, mas de forma independente daquele que determina se a semente vai ser lisa ou rugosa. Por isso que a segunda lei de Mendel é conhecida como lei da segregação independente ou lei da recombinação. Vocês vão ver depois qual é a relação do crossing over com a segunda lei de Mendel. Então vamos voltar para aquele exemplo lá. Ele pegou uma semente, uma planta, aliás, que produzia ervilha amarela e lisa. Então essa planta, a gente tem que considerar sempre que a primeira geração que ele trabalhava era uma geração pura, ou seja, ela era homozigota para aquelas características, para aqueles fenótipos que ele estava analisando. Portanto, a planta que produzia semente amarela e lisa, ela tinha genótipo homozigoto para essas 2 características. Então, para amarelo era Vzão, Vzão, e para lisa era Rzão, Rzão, considerando que essas 2 características são dominantes, como eu já falei. E a semente, a planta que produzia semente verde e rugosa, ela tinha um genótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, né, porque ela era homozigota, né, para essas 2 características. A planta amarela e lisa ia produzir 100% de gametas com os alelos Vzão e Rzão. Não tinha como produzir coisa diferente, né? E
a planta com a semente verde e rugosa também ia produzir 100%, né, de gametas Vzinho e Rzinho, certo? Então, os gametas dessas duas plantas já tinham essa característica, né? Só que quando você cruza essas duas linhagens, olha o que você obtém. Você produz uma F1 100% Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho, ou seja, heterozigoto para as duas características. Professor, não estou entendendo direito como é que está ocorrendo esse cruzamento. Para você entender a segunda lei, uma dica que eu dou é você analisar os genótipos de cada característica separadamente, tudo bem? Então você raciocina primeiro com o genótipo para a cor da semente. Então, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. Quando você cruza esses dois, o que que dá? 100% de Vzão, Vzinho. A mesma coisa você vai fazer agora com a outra característica, né? Lisa ou rugosa, né? Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho. O que que vai dar? 100% de Rzão, Rzinho. Daí a gente explica, né, o que aconteceu com a geração F1. Na semente, as plantas dessa F1, o que ele fez com essas plantas? Ele pegou essas plantas e cruzou com elas mesmas, ou seja, ele fez uma autopolinização na geração F1, um autocruzamento. E gerou a F2, como vocês estão vendo aí embaixo. A F2 é o produto do autocruzamento, da autofecundação dos indivíduos de F1. E aí, como é que você vai calcular o resultado desse cruzamento? Você vai pegar e continuar fazendo separadamente como você estava fazendo lá para a primeira lei de Mendel. Olha como é fácil. Pô, o cara tinha lá Vzão, Vzinho no genótipo dele, lá para a cor da ervilha, certo? Então você cruzou lá Vzão, Vzinho com outro que é Vzão, Vzinho, né? Todo mundo da F1 tinha esse genótipo aí. Desse cruzamento surgiu um resultado que a gente já conhece, não é verdade? 1/4 de Vzão, Vzão, 1/4 de Vzinho, Vzinho e 1/2, certo? 2/4 ou 1/2 de Vzão, Vzinho. Então esse é o resultado só para aquele genótipo ali da cor da semente, certo? Agora lá para o aspecto dela, se é lisa ou rugosa. O que houve ali? O que aconteceu? Você cruzou Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. E aí o que acontece? 1/4 de Rzão, Rzão, 1/4 de Rzinho, Rzinho e 1/2 de Rzão, Rzinho. Tá, professor, legal, isso aqui eu já sei, eu já tinha feito pela primeira lei de Mendel, mas eu estou lidando agora com a segunda lei de Mendel, e na segunda lei de Mendel a gente tem que juntar essas duas probabilidades. Meu amigo, você já sabe como fazer, o que fazer para reunir dois eventos que ocorrem independentemente, não sabe? Né? A regra do E, o que ela fala? O que a gente deve fazer quando a gente está considerando dois eventos que ocorrem independentemente? A gente já não assumiu que essas duas características se segregam de forma independente, não é? Vzão, Vzinho, né? A cor da semente, ela se segrega de forma independente do aspecto, né? Se ela vai ser lisa ou rugosa. Então, para gerar os genótipos de F2, a partir desses nossos dados aí, né, que a gente acabou de calcular, como é que a gente calcularia os genótipos possíveis de F2? Dá uma olhada nessa tabela aí, galera. Olha, nessa tabela com os genótipos possíveis de F2, eu listei todas as combinações possíveis daqueles genótipos que a gente obteve, certo? Do nosso cálculo ali. Então, Vzão, Vzão com Rzão, Rzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão com Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Então, eu fui simplesmente combinando esses 6 genótipos que a gente obteve ali no nosso cálculo. Tá, professor, legal, mas como é que o senhor chegou nesses números que estão aí do lado? Simples, qual é a probabilidade do genótipo Vzão, Vzão aparecer? Não é de 1/4? Beleza. E aí eu juntei com a probabilidade do genótipo Rzão, Rzão aparecer, que também era 1/4 pelo nosso cálculo. 1/4, usando a regra do E, então, né? 1/4 vezes 1/4, a gente vai multiplicar, né? 1/4 vezes 1/4, 1/16. E aí eu peguei lá a probabilidade, lá no segundo exemplo, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Eu peguei a probabilidade de surgir o Vzão, Vzão, que é 1/4, e multipliquei com a probabilidade de surgir o genótipo Rzão, Rzinho, que é 1/2.
1 sobre 2 vezes 1 sobre 4, 1 sobre 8. E assim eu fui fazendo com todos os outros genótipos para descobrir a proporção dos genótipos possíveis, né, da linhagem de F2, né, dessa linhagem F2. Ah, professor, agora eu comecei a entender. Legal. E esse fenótipo aí, que é essa última tabelinha? Para calcular o fenótipo, gente, você tem que entender que existe uma relação de dominância entre o alelo Vzão e o alelo Vzinho, e entre o Rzão e o Rzinho. Beleza? Então, quais são os fenótipos que a gente pode observar aí? A gente pode observar um fenótipo amarelo e liso, que é o dominante, né? Vzão traço e Rzão traço é o amarelo e liso. Amarelo e rugoso, né? Que já é o Vzão traço Rzinho Rzinho. Verde e liso, né? Verde é recessivo, então isso só pode ser um mozigoto Vzinho Vzinho. E liso pode ser Rzão Rzão ou Rzão Rzinho. Então como é que eu fui estabelecendo esses fenótipos aí? Olhando para as características, eu fui combinando os fenótipos, né? Pode ser amarelo e liso, pode ser amarelo e rugoso, pode ser verde e liso e pode ser verde e rugoso. Beleza, mas com relação ao genótipo, que é o que está nos parênteses aí, como é que eu cheguei nessa configuração, por exemplo, Vzão traço, Rzão traço? Eu sei que o amarelo é dominante, dado a partir do gene Vzão. Se ele for Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, tanto faz. A semente vai ser da cor amarela. Então, por isso que eu botei um Vzão traço, porque tanto faz esse segundo gene aí, esse segundo alelo. E liso. Liso é dominante com relação ao rugoso. Então, se ele for Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, tanto faz. O fenótipo dele vai ser liso. Então, por isso que eu coloquei aí Rzão traço, porque tanto faz. Se for Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Ok, e esses números que estão aparecendo aí, professor, qual é desses números? Como é que o senhor chegou nesse cálculo? Simples, eu peguei todo mundo que se encaixava nessa configuração que está entre parênteses aí, ó, Vzão traço ou Rzão traço. Lá naquela tabela dos genótipos, quem é que se encaixa nessa característica? Aquele que é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, né, se encaixa. O segundo aí, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, também se encaixa, certo? Outro, o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, que é o quarto, né, genótipo aí dessa tabela dos genótipos possíveis. Também se encaixa nesse perfil. O próximo aí, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, também se encaixa. Beleza? Então você tem aí 1, 2, 3 e 4 genótipos que se encaixam nessa característica. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O que é que a gente faz agora? A gente soma esses genótipos e aí a gente chega nesse resultado que está aí, galera. 9 para 16. Quer ver? Ó? Quando eu somo 1 sobre 16 com 1 sobre 8, que é a mesma coisa que 2 sobre 16, o resultado vai ser 3 sobre 16. Esses 3 sobre 16 eu vou somar com o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, que vai dar 4. Esse 1 sobre 8 aí, né, do Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, na verdade é 2 sobre 16. Né? Então vai dar 5 sobre 16. Ok? E o último vai ser o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. 1/4 é a mesma coisa que 4 sobre 16. Então, quando você pega 5 sobre 16 e soma com 4 sobre 16, vai dar quanto? 9 sobre 16. É só não errar na matemática, né, galera? Então, beleza. Vamos lá para o próximo. Amarelo e rugoso. Quem é que se encaixa nesse perfil? Vzão, traço, Rzinho, Rzinho. Claro, é o cara que é Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, ou Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. A proporção do genótipo Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho é 1 sobre 16. E a proporção do genótipo Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho é 1 sobre 8. Quando você soma essas duas frações aí, 1 sobre 16 mais 1 sobre 8, o resultado é 3 sobre 16. A mesma coisa você pode fazer para os outros fenótipos aí. E a proporção para dois pares de genes, a proporção fenotípica, né, para dois pares de genes, dentro dessa lógica mendeliana aí, né, a proporção que a gente chama de proporção mendeliana, de fenótipos, considerando dois genes, né, dois pares de genes, aliás, vai ser sempre 9 para 3 para 3 para 1. Ok? Então, sempre quando você considera
dois pares de genes, né, com relação de dominância entre eles e tal, né, tem um dominante e um recessivo em cada par. Sempre quando você considera dois pares de genes, a proporção fenotípica, né, do cruzamento de heterozigotos vai ser sempre 9:3 para 3:1. Ok? Então vamos dar sequência aí. Exemplo 1. Construa um quadro de Punnett para representar o cruzamento entre ervilhas amarelas e lisas, puras, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com verdes e rugosas, puras também, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vamos lá para a resolução. Galera, nesse exemplo aí, ele está pedindo para você simular o quadro de Punnett com aquele problema que a gente viu ainda agora, né, que Mendel observou das ervilhas verdes, verdes lisas, amarela lisa com verde rugoso e tal. E aí ele está pedindo para te fazer o quadro de Punnett, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente já vai fazer o quadro de Punnett a partir dessa geração aqui. Lembra que essa é a geração P, tá? Geração pura, geração parental. Ele cruzou esses indivíduos e deu 100%, né, na F1, deu 100% de indivíduos duplo heterozigotos, tá? O que a gente vai fazer? A partir desse autocruzamento aqui que ele fez, ele gerou, né, uma gama ali de genótipos, e é a partir daqui que a gente vai fazer o quadro de Punnett. Então, considerando esse genótipo aqui, quais são os gametas que podem surgir desse genótipo? Pô, esse cara aqui, ó, ele tem Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Um cromossomo homólogo tem esse Vzão, deixa eu mudar aqui. Um cromossomo homólogo tem esse Vzão, um outro cromossomo homólogo tem esse Vzinho, um outro cromossomo homólogo tem esse Rzão e um outro cromossomo homólogo tem esse Rzinho. Durante a meiose, o que vai ocorrer aí? Né? Esses cromossomos homólogos, eles vão se separar. E aí esses outros aqui também vão se separar. Tá? Então esse Vzão aqui, ó, ele pode parar numa célula com Rzão, ou pode parar numa outra célula aqui, ó, com Rzinho. Tá? O Vzinho pode parar numa outra célula com Rzão, certo? E tem alguns gametas lá que vão estar com Vzinho, Rzinho. Então essas aqui são as 4 possibilidades de gametas. A gente vai simplesmente combinar essas letras aqui, né, galera? Então as probabilidades de gametas estão aqui já representadas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um quadro de Punnett. O quadro de Punnett, na primeira linha, a gente coloca os gametas, né, de um genitor, ou do macho ou da fêmea, ou do pai ou da mãe, tá? Vou botar aqui da mãe. E na primeira coluna a gente coloca, né, os gametas do pai, que vão ser, no caso, os mesmos, né? A gente está lidando aqui com indivíduos com o mesmo genótipo. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E aí, cruzando, o que a gente vai ter? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Beleza, gente. Já que a gente já viu aí como é que acontece a lógica, né, dos cálculos de proporção, considerando 2 genes, né, que se segregam de forma independente, vamos tentar entender, do ponto de vista da citologia e da divisão celular, como é que ocorre essa segregação, essa separação entre genes diferentes, né, durante a formação dos gametas, como bem concluiu o Mendel lá na segunda lei dele. O que consiste essa teoria cromossômica da herança? Ela basicamente explica como acontece a separação dos genes dentro da formação dos gametas. Ela dá base para a segunda lei de Mendel. E observe aí na figura, aquela célula lá de cima, ela tem 2 pares de cromossomos homólogos, certo?
O par da esquerda é em par de cromossomos homólogos. E o par da direita é outro par de cromossomos homólogos. E ele destaca, em cada par, ele destaca um par de genes alelos, né? Um par de genes. Então, na parte da esquerda, aí, nos cromossomos da esquerda, você percebe que um dos cromossomos homólogos tem um alelo Rzão para um determinado gene, né? E o homólogo dele tem um alelo Rzinho, então ele é heterozigoto para esse genótipo aí. E lá no par da direita, o par de cromossomos homólogos da direita, ele tem lá um alelo Vzão e o outro Vzinho, né? Também é heterozigoto para esse genótipo aí. Durante a intérfase, né, vai acontecer lá a fase G1, a fase S. Na fase S o material genético vai se replicar, né? E aí esses cromossomos, né, o material genético desses cromossomos, ele se duplica. E quando a célula entra na divisão celular, na próxima divisão celular, onde esse material genético precisa se condensar e se organizar para fazer o cromossomo, o que vai acontecer? Você não vai observar mais os cromossomos da forma que eles estavam representados ali na primeira figura. Então eles vão ficar aí igualzinho nessa segunda figura aí, ó. Quando começa a divisão celular, os cromossomos estão duplicados, e aí você tem cromátides irmãs, né, constituindo aí cada cromossomo. E aí você tem duas cópias aí do Rzão, né, duas cópias do Rzinho, duas cópias do Vzão e duas cópias do Vzinho. Beleza, agora vamos imaginar que essa célula é uma célula germinativa e vai produzir gametas. Então ela vai sofrer uma meiose, certo? Então no final da meiose, o que é que vai acontecer? No final da meiose, essas cromátides vão se separar e elas vão fazer parte, né, cada uma vai fazer parte de um gameta ali, né, de uma célula separada. Observe que após após a primeira divisão da meiose, né, essa célula aí, essa segunda célula, vai se dividir, vai sofrer a primeira divisão meiótica. O que vai acontecer aí na primeira divisão da meiose? Os cromossomos homólogos se separam. Então, aquele cara que tem o Rzão, ele vai para uma célula, o cara que tem o Rzinho vai para outra célula. Da mesma forma que o cara que tem o Vzão vai para uma célula e o cara que tem o Vzinho vai para outra célula. Então, observe que nessa terceira linha aí você tem todas as possibilidades da divisão celular. Tá? Essas possibilidades aí, ó, nessas possibilidades você tem o cromossomo com Rzão junto com o cromossomo que tem o Vzão. Você tem o cromossomo com Rzão junto com o cromossomo que tem o Vzinho. Você tem o cromossomo que tem o Rzinho junto com o Vzão e o Rzinho junto com o Vzinho. Então você tem 4 possibilidades, né, de células formadas nessa primeira divisão. Tudo bem? Então a segunda divisão da meiose vai fazer o quê? Ela vai separar as cromátides. Tá? Então as cromátides vão se separar, formando essas 8 possibilidades de gameta que vocês estão vendo aí. Na verdade são 4, né? São 4 possibilidades, continuam sendo aquelas 4 possibilidades de genótipos ali, ó. Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzinho e Rzinho, Vzão. Então você tem 2 gametas Rzão, Vzão, 2 gametas Rzinho, Vzinho, 2 gametas Rzão, Vzinho e 2 gametas Rzinho, Vzão. Então essas são as possibilidades de gametas se formando aí. Observe, então, que os caras começaram a explicar, do ponto de vista da divisão celular, da citogenética, né, dos cromossomos, tudo que Mendel tinha concluído com as análises de matemáticas lá do cruzamento dele. Daí você consegue encontrar, né, lógica, um link, né, entre a meiose, né, como é que o material genético se comporta na meiose, e aqueles cálculos lá da segunda lei, aquelas proporções genotípicas, né? Exemplo 2, do cruzamento de Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho, qual será a probabilidade de nascer um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzinho, Dzinho? Eita, né? Que deu até nó na língua agora. O que acontece? Você vai calcular as proporções, as probabilidades para cada genótipo separadamente. Você vai cruzar Azão, Azinho com Azão, Azinho.
Bzão, Bzão com Bzão, Bzinho. Czinho, Czinho com Czão, Czão. Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho. Beleza, sem mistério, nada novo para você, né? E aí, o que você vai fazer depois? Você vai pegar as probabilidades de cada genótipo que ele está te pedindo aí, ó. O genótipo azão, azinho, qual é a probabilidade de nascer um genótipo azão, azinho? Aí você vai lá pegar a fração que você descobriu. Qual a probabilidade de nascer o genótipo Bzão, Bzinho? Aí você vai pegar lá a proporção que você descobriu, beleza? E vai colocar do lado ali, já multiplicando com esse azão, azinho. Qual a probabilidade do Czão, Czinho? Aí você já multiplica essa proporção também. E o Dzinho, Dzinho, a mesma coisa. Então você vai usar a regra do E, né, nesse caso. Então, pessoal, nesse exemplo, ele está perguntando qual é a probabilidade de surgir um indivíduo com esse genótipo a partir do cruzamento desses indivíduos aqui. Pô, professor, vou ter que fazer aquele quadro de Punnett gigante lá. Não se assuste, beleza? Eu vou passar para vocês agora o macete usando a regra do E, que é bem fácil, tá? Simplesmente, o que você vai fazer? Você vai calcular separadamente cada probabilidade, de acordo com cada genótipo, tá? Para o genótipo A aqui, azão, azinho com azão, azinho. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Que você vai ter 1/4, né? 1/2 e 1/4. Que é uma proporção bem conhecida nossa já, né? Desse cruzamento aqui, você vai ter 1/4 de azão, azão, 1/4 de azinho, azinho e metade de azão, azinho. A mesma coisa você vai fazer para os outros genótipos, ó. Você vai cruzar Bzão, Bzão com Bzão, Bzinho. Bzão, Bzão com Bzão, Bzinho. E aí vai ter Bzão, Bzão, tá? Bzão, Bzinho, Bzão, 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 Bzinho, né? Então você vai ter o quê, ó? 50% de Bzão, Bzão e 50% de Bzão, Bzinho. Vou só colocar aqui no mesmo esquema, ó. Um sobre 2 e 1 sobre 2. O C, você vai cruzar Czão, Czão com Czinho, Czinho. Vou botar um pouquinho mais para cá. Czão, Czão com Czinho, Czinho. E aí o resultado vai ser o quê? 100% de Czão, Czinho. Vai ser 1, né? Ou 100%, tanto faz. Cruzando Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho. Aí a proporção vai ser parecida com o GNA, né? Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho. O resultado vai ser Dzão, 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 Dzinho, 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 1/4, 1/2, 1/4. Agora vamos lá resolver, né? Qual é a probabilidade de azão, azinho? Azão, azinho, 1/2. 1/2. E aí você vai reunir todos os eventos aqui numa coisa só. Ou seja, você vai considerar a ocorrência de eventos independentes, né, ocorrendo simultaneamente. Então, azão, azinho, 1/2. Bzão, Bzinho, 1/2 vezes 1/2 vezes Czão, Czinho, 1 vezes Dzinho, Dzinho, que é 1/4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. A probabilidade vai ser 1/16 desse genótipo aqui. Beleza? Exemplo 3. O heredograma a seguir representa uma família estudada quanto aos grupos sanguíneos do sistema ABO e do sistema RH. Beleza, tá aí o heredograma para você, né? João e Maria estão ali embaixo, João vai se casar com Maria, e para quem não entendeu esse heredograma, observe o seguinte: todos os indivíduos têm duas cores, né? Estão tipo divididos ao meio aí. E a parte da esquerda representa o fenótipo de cada indivíduo com relação ao grupo sanguíneo ABO. E a parte da direita representa o fenótipo deles com relação ao grupo sanguíneo RH. Então aquele cara, por exemplo, aquele cara da geração 1, né, o indivíduo 1 da geração 1, ele tem O negativo ali, né, O menos. Então o grupo sanguíneo, o tipo sanguíneo dele é O negativo. E ele casou com uma mulher
que tem o tipo sanguíneo AB positivo, beleza? E assim sucessivamente. É isso que esse heredograma representa. Vamos lá para a questão, né? Letra A. Determine os genótipos das gerações 1 e 2. Letra B. Qual a probabilidade de João ser A positivo? Letra C. Qual a probabilidade de Maria ser O negativo? E letra D. Qual a probabilidade da filha desse casal ser A positivo? Então, galera, nesse exemplo, ele está dando um heredograma, e nesse heredograma estão sendo representados aí os genótipos, tanto para o fator ABO, né, para o grupo sanguíneo ABO, quanto para o RH. Então, você observa que eu já dei uma adiantada aqui nos genótipos de alguns indivíduos. Ele pergunta aqui, na letra A, ele pede quais são os genótipos das gerações 1 e 2. Eu já fiz isso só para a gente não perder tempo, tá? Mas deixa eu explicar para vocês o raciocínio. Esse cara aqui, ó, ele é A negativo. Então, você já sabe que ele tem o IA, certo? E alguma coisa aqui, né? Ou ele é IA ou é IA-izinho. E como ele é RH negativo, ele vai ter o genótipo Rzinho, Rzinho. Mas olhando para os pais, você observa que o pai dele, né, desse cara, era O, ou seja, o genótipo dele era Izinho, Izinho. Isso explica por que eu coloquei esse Izinho aqui. Porque esse cara só podia dar o Izinho para ele, né, para o filho. Então, o genótipo dele é Izão A, Izinho, Rzinho, Rzinho. E aí a mãe, ó, é fator AB, né? É tipo sanguíneo AB. Então é IA e B. O RH dela é Rzão, Rzinho. Por que eu sei que é Rzão, Rzinho? Porque o filho é Rzinho, Rzinho. Então um desses Rzinhos aqui ele herdou do pai, o outro ele deve ter herdado da mãe, obviamente. Então já sei que o genótipo da mãe é esse aqui. Esse outro aqui, ó, essa menina aqui, ó, o tipo sanguíneo dela é O. Então é Izinho, Izinho. E o grupo RH, né? Ela é Rzão alguma coisa, né? É Rzão alguma coisa porque ela é positivo, né? RH positivo. Mas vamos olhar para os pais. Ó. O pai era IA, certo? Com RH positivo. A mãe era B, com RH, olha só, negativo. Então essa mãe só pode ter dado para ela o gene Rzinho. Então por isso que eu botei Rzão, Rzinho aqui. Beleza? Outra coisa, como ela é tipo sanguíneo O, esse Izinho aqui, um veio do pai, o outro veio da mãe. Olha só, um veio do pai, por isso que eu botei ele heterozigoto aqui, e o outro veio da mãe, por isso que eu botei ela também heterozigoto. Beleza? Então é IA, Izinho, e B, Izinho. Aí sim justifica essa possibilidade aqui. Vamos lá para o outro grupo aqui, ó. Você tem um cara, né, que é O negativo. O genótipo dele é fácil de encontrar, né? RH negativo é Rzinho, Rzinho, e o fator O é Izinho, Izinho. Tudo bem? E aí tem essa mulher aqui, ó, que é B positivo. IB alguma coisa, R alguma coisa. Certo? Vamos olhar para os pais. O pai é AB negativo, então o genótipo dele é IA e B, Rzinho, Rzinho. Então ele só pode ter dado para ela o gene, o alelo Rzinho. Então por isso que ela é Rzão, Rzinho aqui. Ok? Então ela tem IB, tá? Que ela pode ter herdado perfeitamente do pai dela. Ela não pode ter herdado esse IB da mãe. Mas da mãe, o que ela herdou da mãe então? Se ela tivesse herdado o IA da mãe, que a gente já sabe que a mãe tem IA, o tipo sanguíneo dela seria AB e não B. Por isso que eu concluí o seguinte, que a mãe só pode ter dado o gene, o alelo Izinho aqui, ó. Então a mãe era IA, Izinho, e deu esse Izinho, né, para a filha. Ok? Aí a gente chega no João e na Maria. Vamos lá para a questão B. Ó. Qual é a probabilidade de João ser A positivo? Pô, A positivo, professor. Qual é o genótipo dos pais? O genótipo dos pais é esse. É só a gente brincar agora, né, com os genótipos. Né? IA, I, cruza com I, I. E aí você tem IA, I, IA, I, 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 I. 1 sobre 2, 1 sobre 2. Tá? Dele ser A é 1 sobre 2. Agora dele ser RH positivo. Aí você vai cruzar Rzão, desculpa, Rzinho, Rzinho, né? Com Rzão, Rzinho.
A probabilidade de ser A positivo vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 4. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. 1 sobre 4. Beleza. E a probabilidade de Maria ser O negativo? Pô, a Maria O negativo. Vamos lá. A mãe era IBI, o pai Izinho, Izinho. IBI, IBI, II, II. Então, a probabilidade de Maria ser O é 1 sobre 2. E a probabilidade dela ser RH negativo vai ser o quê? A mesma coisa desse cruzamento aqui, né? Só que vai ser 1 sobre 2 aqui, ó. Você cruza 1 sobre 2 com 1 sobre 2, 1 sobre 4. Tá? Então, a probabilidade de Maria ser O negativo é 1 sobre 4. Do João ser A positivo, 1 sobre 4. E a probabilidade da filha desse casal, né? Vou botar aqui O negativo, né? A probabilidade da filha desse casal ser A positivo. Cara, a probabilidade da filha ser A positivo. Vamos lá. Então, pessoal, para a gente encerrar essa questão aí, ainda tem esse problema da probabilidade da filha ser A positivo. Mas antes da gente chegar nesse problema, eu quero só recapitular com vocês o seguinte. Na letra B, a gente calculou a probabilidade de João ser A positivo, né, que era 1/4. Essa probabilidade veio da onde? Veio daqui, ó, desse cruzamento dos pais, ok? Ó, e aí, Rzinho, Rzinho, Izinho, Izinho, Rzão, Rzinho. Desse cruzamento aqui, ó, a probabilidade do João ser A positivo, ou seja, ter esse genótipo aqui, porque é só esse genótipo que consegue gerar o tipo sanguíneo A positivo, que é o que a gente está querendo, né? Então, a probabilidade desse João ter esse genótipo é 1 sobre 4, ok? E a probabilidade de Maria, aqui na letra C, ser O negativo, também era 1 sobre 4, beleza? Mas esses não são os únicos genótipos, né, do João e da Maria, os únicos genótipos possíveis. Então, eu escrevi aqui já para vocês quais são os genótipos possíveis de João. Desse cruzamento aqui, ó, e aí, Izinho, Izinho, desse cruzamento, só considerando, né, o fator ABO, a gente tem essa possibilidade, né? E aí, Izinho, Izinho. E desse cruzamento, Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho, a gente tem Rzão com Rzinho, Rzão com Rzinho, Rzinho com Rzinho, Rzinho com Rzinho, que vai dar, né, essa proporção aqui também. Então, nesse cruzamento aqui, quais são os genótipos possíveis de João? Esses aqui, ok? 1 sobre 4 é a proporção de cada um. Já Maria, ela tem esses genótipos possíveis aqui, galera. Ó, desse cruzamento aqui, desse cara Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho, com essa mulher aqui, Izão B, né, Izinho com Rzão, Rzinho, desse genótipo aqui, desse cruzamento, nós temos esses genótipos possíveis. Muito bem. Aí a gente vai para a probabilidade da filha desse casal ser A positivo. Repara que eu não coloquei, não defini, não amarrei os genótipos de João e da Maria. Então, esse problema aqui, essa pergunta, ela pode parecer simples, mas, na verdade, a resolução ela é bem mais complexa do que você imagina. Eu vou começar aqui, para não estender muito, né, a resolução, mas eu vou considerar somente esses genótipos aqui que a gente descobriu do João e da Maria na letra B e na letra C, ok? Então, considerando o genótipo do João, Izão A, né, I, Rzão, Rzinho, e da Maria, Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho, o que que a gente tem? A gente tem esse cruzamento aqui. Eu vou separar, né, os genes, eu vou trabalhar o ABO separado do RH, tá? Para mim é mais fácil. Para você pode fazer o quadro de Punnett aí à vontade. Mas eu acho mais fácil, ó. IA, I, com um Izinho, Izinho. Desse cruzamento, e aí, Izinho, Izinho, né? Então, a gente tem aqui 1 sobre 2, ó, e aí, Izinho, Izinho. Então, a gente vai ter 2/4, né, de I aí, ou 1 sobre 2, e 2/4
de izinho, izinho, ou 1 sobre 2 também. E do cruzamento RH, a gente vai ter Rzão, Rzinho, com Rzinho, Rzinho. E aí a gente vai ter uma coisa bem parecida com o que a gente observou aqui, ó. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 2 quartos, né? 1 sobre 2. E Rzinho, Rzinho, 1 sobre 2 também. Ok, então ele quer saber a probabilidade da filha ser A positivo, tá? Então vamos lá. A filha, para ela ser A positiva, ela não pode ter esse genótipo aqui para o ABO. Então ela tem que ter esse genótipo aqui, ó. Para ser A positiva, ela tem que ter esse genótipo aqui. Então ela tem que ser Izão, IAI, Rzão, Rzinho. Então essa probabilidade, IAI, Rzão, Rzinho, a gente vai pegar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 4. Ok, professor, essa é a probabilidade considerando esse genótipo aqui. Mas a gente não pode esquecer que por trás desse genótipo aqui existe uma probabilidade também. Tá? Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar o 1 sobre 4, que foi o que a gente acabou de calcular, considerando também a probabilidade do João ser A positivo, que é esse 1 sobre 4 aqui. E considerando também a probabilidade de Maria ser O negativo, que é esse genótipo aqui, que é 1 sobre 4. Ok? E tem um outro detalhe aqui, ele perguntou a probabilidade da filha ser A positiva, ou seja, já está considerando o sexo. Então, qual é a probabilidade deles terem um filho do sexo feminino? É 50%, né? Ou vai ser menino ou vai ser menina. Então, você coloca essa probabilidade aqui também. O resultado disso aqui vai ser o quê? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 32, 128. Beleza? Essa é a probabilidade, né, da filha ser A positivo, considerando esses genótipos aqui. Agora, professor, por que o senhor colocou os genótipos possíveis de João e de Maria? Os outros genótipos possíveis. Porque, meus caros, é o seguinte, existem outras possibilidades dessa filha vir a ser A positivo também, certo? A gente considerou só esse cálculo aqui, ó. O pai ser IAI, Rzão, Rzinho, e a mãe ser Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Só que, considerando os genótipos possíveis, eu posso ter esse cruzamento aqui também, ó. O pai ser IAI, Rzão, Rzinho, e a mãe ser Izinho, Izinho, Rzão, Rzinho. Desse cruzamento pode sair uma criança, olha só, daí, deixa eu trocar aqui. Pode sair uma criança A positivo. Beleza. Desse cruzamento aqui também, ó. Uma criança A positivo. Se cruzar esse A aqui, ó, com um izinho, vai dar A, né? E pode ser positivo também. Desse cruzamento também pode ser, ó, A positivo. Desse aqui também. Então você tem 6 possibilidades de cruzamento em que você vai fazer a mesma conta. Você vai fazer a mesma conta, pô, para os outros 5 cruzamentos que eu coloquei aqui. E aí, qual vai ser a sacada aqui no final? Ou ela vai fazer, ou eles vão fazer esse cruzamento aqui, ou ela, na verdade, ou a filha vai sair desse cruzamento aqui, ou ela vai surgir desse cruzamento aqui, ou ela surge desse, ou ela desse. Percebe? Que regra que você vai usar? Você vai usar a regra do ou. Então, depois que você, né, calculou, a gente calculou 1 sobre 128 aqui, né? E aí a gente vai calcular o cruzamento 2. Beleza, o cruzamento 2 vai dar outro valor. Aí você soma esse valor aqui. E aí, pô, o cruzamento 3 deu outro valor e vai somando. E vai somando, e vai somando, e vai somando. Ok? E aí eu deixo para vocês aí essa missão de vocês fazerem esse cálculo e colocar no comentário aí, beleza? Um abração. Herança qualitativa. Galera, agora a gente vai entrar, né, na parte da interação gênica, né? Beleza, até agora a gente viu cálculos em que 2 genes ali, 2 genótipos estão sendo herdados ali pela prole. Então a gente calculou, até agora a gente calculou problemas, a gente resolveu problemas em que 2 pares, né, de alelos e tal vão se segregar independentemente e eles não interagem. Tipo, o genótipo da cor da ervilha não vai interferir em nada com o genótipo lá se ela vai ser rugosa ou lisa. Beleza?
quando a gente tem uma interação gênica, a coisa muda um pouco, tá? Por quê? O genótipo tipo azão-azinho lá, ou azão-azão, sei lá, ele vai interagir de alguma forma com o genótipo bezão-bezão, bezão-bezinho, etc. Então, um gene vai interagir com o outro. Ele pode interagir de diversas maneiras. Aqui eu pontuei alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é de herança qualitativa. O que significa herança qualitativa, gente? Quando você tem 2 ou mais genes que agem em conjunto na determinação de uma característica, tá? Gerando fenótipos bem distintos, beleza? Eu dei aqui à direita, né, um exemplo que ocorre com a crista de galináceos, né, crista de galinha ou de galo, né? O que vai acontecer? Você percebe que a crista, aí nessa figura de cima, aí, ó, a crista, ela é uma característica, ela tem características distintas uma da outra. Então, a crista chamada crista rosa, ela é bem diferente da crista nós, tá? Que também é bem diferente da crista simples. E é bem diferente da crista, ervilha, desculpa, né? Crista ervilha. A crista simples, ela não está representada aí na figura de cima, mas ela está representada lá na figura de baixo, lá no cantinho. Então, observa que essas características são bem distintas, tá? Então, esse é um aspecto da herança qualitativa, tudo bem? 2 ou mais genes vão agir em conjunto, determinando uma característica, tá? E essas características vão gerar fenótipos que são bem distintos. E fenótipos, olha só que louco, né? Fenótipos que ainda obedecem à razão mendeliana. Observa aí na tabela, né? O genótipo Rzão traço, Ezão traço, ele vai resultar numa crista nós. Agora, o genótipo Rzão traço, Ezinho, Ezinho, vai gerar a crista rosa. O genótipo Rzinho, Rzinho, Ezão traço, ele vai gerar a crista ervilha, que é essa meio bagunçada e meio ondulada, né? E o genótipo Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, vai gerar a crista simples, que por incrível que pareça, é essa crista mais volumosa que vocês estão vendo no cantinho aí da figura. Então, quando você cruza um indivíduo da crista nós, né, com outro indivíduo da crista nós, onde os dois são heterozigotos, o resultado vai ser o quê? Vai ser esse quadro que você está vendo aí na geração F2. Ó. Você tem um resultado que lembra muito a proporção mendeliana. Vamos somar aí todos os indivíduos que têm a crista nós. Crista nós, você tem 1, 2, 3, 4 ali na primeira linha, mais 1, 2 na segunda linha, 6, né? Mais 1, 2 na terceira linha, 7, 8, né? E mais 1 da quarta linha, 9. Então, 9 indivíduos da crista nós. Da crista ervilha, você vai ter quantos aí? 1, 2, 3 indivíduos da crista ervilha. Quantos indivíduos da crista rosa? 3 indivíduos também. Então, você já tem 9, 3, 3. E 1 indivíduo da crista simples, matando aí a nossa proporção mendeliana, né, como eu já havia comentado. Já a herança quantitativa, gente, ela é diferente, né, da herança qualitativa. Em que sentido? Você tem aí vários fenótipos sendo gerados. Você não tem só 4 genótipos, no caso lá no caso anterior, né, da figura anterior, você tinha lá 4 fenótipos possíveis. Na herança quantitativa, o que vai acontecer? Não há relação de dominância entre os alelos. Então não tem essa de o A é dominante, o Azão é dominante com relação ao Azinho. Não tem essa não. O Bzão é dominante com relação ao Bzinho. Também não tem nada a ver. O que vai acontecer? Vai ter o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, beleza, mas eles não vão ter sentido de dominância, né? Essa maiúsculo e minúsculo não é no sentido de dominância. Em que sentido que a gente coloca, então, essa diferença? Em que sentido que a gente usa essa diferença entre as letras Azão e Azinho? Cada alelo, né, vai ter um efeito aditivo com relação àquela característica.
Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente esteja estudando a altura da planta, certo? A altura das plantas a gente já sabe que é em decorrência de herança quantitativa, certo? Então a gente sabe que o tipo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, o cara que é duplo homozigoto, né? Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, ele vai ser o mais baixo daquela população lá. Agora, se nascer um, tipo Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, ou seja, só tem um alelo azão lá. Esse alelo azão, ele já vai ter um efeito aditivo na altura da planta, ou seja, ela vai ser um pouquinho maior com relação à planta que é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. E aí, o que vai acontecer? Cada vez que aparecer um alelo, né, azão ou um alelo bezão, a planta vai ser um pouquinho maior. Não significa dizer que ela seja tipo, dominante com relação ao azinho. Significa que ela está somando, né, já para aquele fenótipo. Então as classes fenotípicas são bem maiores com relação à herança qualitativa. Então as classes fenotípicas não são bem distintas, elas vão ser mais difíceis ali da gente distinguir, beleza? E a proporção fenotípica, ela com certeza não vai obedecer à razão mendeliana. O número de fenótipos vai ser o quê? Vai ser igual ao número de alelos mais 1. Então, tipo, se eu tenho 4 alelos, tá? Quantos fenótipos eu vou ter? Vou ter 5 fenótipos. Se eu tenho 6 alelos, eu vou ter 7 fenótipos. Tudo bem? Então é assim, né, que funciona. Observe aí na figura da direita essa característica que é a cor da semente do trigo. Tá? O trigo branco, né, a cor do grão de trigo, né, o trigo branco, o trigo vermelho escuro. Né, o trigo vermelho, tá vendo? Quando você cruza um trigo branco com um trigo vermelho escuro, o trigo branco ele é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Só que cada vez que aparecer um alelo azão ou bezão, essa cor ela vai mudar um pouco. Por quê? Esses genes estimulam a deposição de pigmento, né, no tecido da planta. Então você tem aí o cruzamento de um trigo branco, que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, com um trigo vermelho escuro. Olha a diferença da coloração, né? O cara é azão, azão, bezão, bezão. Super pigmentado, colorido, né? Quando você cruza esses dois, qual é o resultado? Um trigo vermelho, que é uma característica, né, azão, azinho, bezão, bezinho. Ou seja, esse azão e esse bezão, eles já colaboraram um pouquinho para a coloração dessa planta aí. E aí, quando você faz o autocruzamento desse trigo vermelho, azão, azinho, bezão, bezinho, olha a proporção que você encontra. Você tem uma vasta, né, diversidade de fenótipos. Você tem o vermelho escuro, você tem o vermelho médio, só vermelho, né, vermelho claro e o branco. Então você tem uma proporção fenotípica bem diferente daquela que você observa lá para herança qualitativa. Beleza? E aí só para a gente concluir aí a herança quantitativa, quantos fenótipos você observa aí nesse quadro, né? Está observando o vermelho escuro, 1, né? O vermelho médio, 2, o vermelho só, né? 3, vermelho claro, 4, né? E o branco, 5 fenótipos. Você tinha lá 4 alelos e 5 fenótipos. Beleza? Na epistasia, gente, o que vai acontecer? Os dois genes lá, azão, 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 azinho, bezão, 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 bezinho, os genes A e B, eles vão interagir de que maneira? De maneira que um dos genes vai inibir, vai impedir a expressão dos alelos do outro gene. Tá? Então, um dos alelos de um dos genes lá, os alelos de um dos genes, vai impedir, vai inibir a expressão dos genes do outro, né? Dos alelos do outro gene. Essa epistasia ela pode ser provocada por gene recessivo ou por gene dominante, certo? Então, quando quem inibe a produção é um gene dominante, é um alelo dominante, azão, 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 azinho. Se o cara for azão, azão ou azão, azinho,
o gene B já não se expressa mais. Então, esse caso é chamado de epistasia dominante. Agora, quando essa epistasia é provocada por um gene, né, por um alelo recessivo, ou seja, o cara, se ele for azinho, se o cara for azinho, o gene B lá não se expressa de jeito nenhum. Então, nesse caso, a epistasia é chamada epistasia recessiva. Aquele gene que vai inibir, o gene que inibe o outro, é chamado de epistático. E o gene que vai ser inibido, né, que vai sofrer a inibição, é o gene hipostático. Beleza? Nesse exemplo, eu estou mostrando aí a cor da plumagem em galinhas. Olha só. O alelo Czão, ele produz a cor. Só que o alelo Izão, ele inibe a ação, né, do gene C. Então, se o cara for Izão ou Izão, não interessa o genótipo dele para o gene C. Se ele for Czão ou Czinho, não interessa. Ele vai resultar no indivíduo da coloração branca. Então, o cara que tem o gene Izão, né, ele já vai ser branco. Então, observa aí ao lado, né, na figura ao lado, o cruzamento de galinhas, né, com plumagens diferentes. Tá? Então, você teve aí o cruzamento de uma galinha lá na geração parental, né, na geração P. Uma galinha que tinha o genótipo Czinho, Rzão, cruzou com uma galinha que tinha plumagem colorida Czão, Rzinho. E aí, o resultado lá é a geração F1, que tinha o genótipo Czinho, né? Izão, Izinho. Czão, Izão, Izinho. E aí, nessa geração, você cruzou os indivíduos dessa geração F1. Fez tipo um autocruzamento, né, entre os irmãos ali e tal. E aí, o que aconteceu? Olha a proporção, dá uma olhada na proporção dos indivíduos aí, né, dessa linhagem F2, dessa geração F2. Você cruzou o indivíduo Czão, Izão, Izinho, com outro indivíduo Czão, Izão, Izinho. E aí o resultado é, assim, a maioria dos fenótipos serem do tipo branco. Por quê? Em todos esses que nasceram brancos aí, o que aconteceu? O alelo Izão apareceu, certo? Ou quando ele não apareceu, o cara era Czinho. Entendeu? Então, quando o cara for Czinho, ele vai ser branco. Beleza. Mas, se o cara tiver pelo menos um alelo Izão, né, no genótipo dele, não adianta, não interessa se ele for Czão, Czinho, ele vai ser da cor branca. Já na epistasia recessiva é diferente, né? Você tem, ao invés de ser o alelo dominante, que vai provocar a inibição do outro par de alelos, você tem lá um alelo recessivo. Beleza? Aqui a gente dá o exemplo da cor do pelo dos cães labradores, tá? Onde o alelo Bzão, ele provoca a pelagem preta. O alelo Bzinho provoca a pelagem chocolate, né? Então, se o cara for Bzão, legal. Pelagem preta. Bzinho, preta também. E o Bzinho é o chocolate. Beleza? Agora, se o cara tiver o genótipo dele Ezinho, né? Bzão, Ezinho, por exemplo. Ou Bzinho, Ezinho. Se o cara tiver esse genótipo Ezinho, o gene recessivo Ezinho, ele provoca a pelagem amarela, certo? Então, ele vai impedir a expressão dos genes, né, Bzão ou Bzinho, desses alelos aí. E o chocolate? O chocolate vai ser o quê? Ele pode ser Ezão ou Ezinho, mas ele vai ser o quê? Bzinho, né? O chocolate, ele é mais difícil de encontrar, né? Essa pelagem. E o preto, né? Ele é mais comum, certo? Ele pode aparecer quando o indivíduo for Ezão ou Ezinho, certo? E o genótipo B, ele vai ser Bzão ou Bzinho. Então é mais fácil de você produzir indivíduos aí com a pelagem preta.
Então, para resumir, né, a herança qualitativa corresponde a uma colaboração em que existe dominância, né, entre os alelos. Na herança quantitativa, existe uma colaboração, mas sem dominância. Cada um lá participa de uma forma, então eles têm efeito aditivo. Já na epistasia, vai ocorrer uma inibição entre genes que não são alelos. Então, os genes, né, os alelos do gene tipo A vão impedir, né, a expressão dos alelos do gene B. Então, existe uma inibição entre genes que não são alelos. Tá? Exemplo 4. Sabendo que o tipo de crista em certas variedades de galinhas é condicionado por dois pares de alelos, Rzão, Rzinho e Ezão ou Ezinho, que se segregam independentemente, mas que interagem entre si na produção da forma da crista. A interação entre os alelos dominantes Rzão e Ezão resulta em crista nós. Entre o alelo dominante Rzão e o recessivo Ezinho, resulta em crista rosa. Entre o alelo recessivo Rzinho e o dominante Ezão, resulta em crista ervilha. E entre os alelos recessivos Rzinho e Ezinho, resulta em crista simples. O cruzamento de uma galinha de crista rosa com um galo de crista ervilha resultou descendentes com cristas simples. Com base nessas informações e em seus conhecimentos de genética, assinale as alternativas corretas. Pessoal, nesse exemplo 4 aí, ele está considerando aquela característica da crista, né, das galinhas. E aí ele reforçou aqui, né, no enunciado, que o genótipo, né, Rzão traço, Ezão traço, gera uma crista com o fenótipo nós, certo? O genótipo Rzão traço, Ezinho, Ezinho, gera uma crista rosa. Rzinho, Rzinho, Ezão traço, uma crista ervilha, e Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, uma crista simples. E aí ele parte, né, para o problema. No problema ele diz o seguinte, que do cruzamento de uma galinha Rzão traço, Ezinho, Ezinho, que é esse fenótipo rosa aqui, né, a crista rosa, com um galo com o genótipo Rzinho, Rzinho, Ezão traço, que é essa crista ervilha aqui que eu acabei de falar, surgiu um pintinho lá com o genótipo Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, que é a crista simples, que tem a crista simples. Beleza, esse genótipo aqui já diz muita coisa pra gente. Esses dois Rzinhos aqui, ó, cada um deles veio do pai, né, e da mãe. Né? Um veio do pai e o outro veio da mãe. O pai a gente já sabe que tem Rzinho, Rzinho aqui. Mas a mãe a gente não sabia. Então a gente já sabe agora, né, que o genótipo dela é Rzão, Rzinho. Tá? E outra coisa, esse genótipo aqui, Ezinho, Ezinho, segue a mesma lógica. Cada um veio de um genitor, né? Um veio do papai e o outro veio da mamãe. A mamãe a gente já sabe que tem o genótipo Ezinho, Ezinho, mas o papai a gente não sabia que ele tinha o gene, né, o alelo Ezinho aqui. Então agora a gente já conhece os genótipos desses dois, ok? E aí a gente vai, né, para a resolução das questões. Ele fala o seguinte: a galinha tem o genótipo Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Correta, né? Essa aí. Segunda, a probabilidade de que esse cruzamento origine uma ave de crista nós é de 25%. Então vamos lá calcular a probabilidade de nascer um pintinho lá com a crista nós. Beleza? Então desse cruzamento aqui, o que a gente vai ter? Eu vou separar aqui, né? Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. Vamos cruzar. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Então tem 1 sobre 2 e 1 sobre 2 aqui. Beleza? Já o outro aqui, ó, Ezão, Ezinho com Ezinho, Ezinho, né? Ezinho, Ezinho com Ezão, Ezinho. Vai dar o quê? Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 2 aqui. Tá? Então, quais são os genótipos da prole que a gente vai observar na prole? A gente pode ter Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho,
Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Esse cara aqui, ó, qual é a probabilidade dele aparecer? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1 sobre 4. Aqui também vai ser 1 sobre 4, aqui vai ser 1 sobre 4 e aqui vai ser 1 sobre 4. Ok? Beleza. A crista nós, ela é essa aqui, ó, Rzão traço, Ezão traço. Então vai ser esse cara aqui, ó. Ele vai ter 1/4 de chance ou 25%. Correto essa aqui também, tá? Próxima, né? A probabilidade de que esse cruzamento origine uma ave com genótipo Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho é de 50%? Não, né? É errado, é de 1/4 ou 25%. Próximo aí. O cruzamento entre os descendentes com crista nós resultará em 1 sobre 16 avos de aves com crista simples. Então, galera, ele está perguntando aí sobre o cruzamento desses descendentes aqui com a crista nós, ou seja, os duplo heterozigotos. Nesse cruzamento aqui, ó, você vai ter o quê? Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, cruzando com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzão, 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 Rzinho, Rzinho, Rzinho. Ezão, 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 Ezinho, Ezinho, Ezinho. Qual é a proporção? 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1 sobre 4. E aí, quais serão os descendentes aqui dessa prole? A gente vai ter aqui Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Em que proporção? 1 sobre 16, já estou fazendo a multiplicação direto, tá? 1 sobre 8, e aqui 1 sobre 16. Tem também o Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Em que proporção? 1 sobre 2, 1 sobre 8, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 vai dar 1 sobre 8. Esse aqui é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4, 1 sobre 8. E por último aqui, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, e Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Vai dar 1 sobre 16, aqui vai dar 1 sobre 8, e aqui 1 sobre 16. E aí, qual é a ideia? Né? Ele está perguntando sobre a proporção de indivíduos com a crista simples. E aqui a gente tem Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Né? Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, 1 sobre 16. Esses aqui terão a crista simples. Tá certa aí essa alternativa. E a próxima, quando 2 ou mais pares de alelos interagem para a expressão de uma característica, pode-se dizer que ocorre epistasia. Nesse caso, a epistasia é definida quando você tem um par de genes alelos interferindo, né, impedindo a expressão de outro par de genes alelos. Está errada essa alternativa aí. Exemplo 5. Sabendo que a altura humana é determinada por genes aditivos e supondo-se que 3 pares de alelos efetivos determinam o fenótipo alto de 1,95, que as classes de altura variam de 5 em 5 centímetros, que o fenótipo baixo é determinado pelos mesmos 3 pares de alelos não efetivos, realizando-se um cruzamento entre tri-híbridos, espera-se encontrar na classe de 1,85 uma proporção fenotípica de... Galera, nesse exemplo aí, muito bacana, ele está dando um exemplo de herança quantitativa, tá? Na herança quantitativa, você tem vários alelos atuando, mas sem dominância, tá? Não existe dominante ou recessivo. O que vai acontecer? Você tem aí a altura, o exemplo da altura, sendo produzida pela ação de 3 genes, beleza? 3 pares de genes aí, A, B e C. Sendo que a altura maior dessa população é representada pelo genótipo Azão, Azão, Bezão, Bezão, Czão, Czinho, que vai corresponder a um indivíduo de 1,95 m,
certo? Lembrando que a questão também te dá o seguinte, cada aditivo, ou seja, cada alelo, né, desses aí, ele colabora, ele contribui com 0,05 metros, ou seja, com 5 centímetros. Beleza? Então, o que acontece? Se esse cara aqui, ó, se ao invés de ter um genótipo, deixa eu trocar aqui. Se ao invés de ter um genótipo azão, azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, ele tiver pelo menos um gene aí, um alelo recessivo, vou botar um Czinho aqui, ó, ele já não vai ter mais 1,95, ele vai ter 1,90. Tá? Aí se sumir mais um alelo aqui, e ele tiver o genótipo agora Czinho, já não vai ter mais 1,90, vai ter 1,85. Tá? A questão está te perguntando o seguinte, tá? Do cruzamento de dois indivíduos triíbridos, ou seja, azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, cruzando com azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, qual é a proporção de indivíduos que vão ter 1,85 m? Galera, para ter 1,85 m, repara o seguinte, 1,95 m é isso aqui, né? 1,85 m é tipo 10 centímetros a menos. Tá? 0,1 metro, 10 centímetros a menos, que corresponde a 2 genes aditivos a menos, do jeito que eu fiz aqui, ó. Tipo, eu substituí esses 2 Czão aqui, ó, substituí por Czinho, né? Então eu tirei esses 2 genes aditivos, não são genes dominantes, tá? Tirei esses 2 alelos aditivos aqui e botei alelos, né, menores, alelos que não são aditivos. Aí o que vai acontecer? Ele diminuiu 10 centímetros aqui. Né? Então ele está nessa classe de 1,85. Então ele está te perguntando aí, desse cruzamento, quantos serão os indivíduos que vão estar nessa classe de 1,85? Vamos lá fazer a questão, né? Eu já adiantei aqui o cruzamento, separando entre os genes, né? Azão-azinho, cruzei azão-azinho com azão-azinho. Beleza, aí deu essa proporção que a gente já conhece, né? 1/4 azão-azão, 1/2 azão-azinho e 1/4 azinho-azinho. Fiz a mesma coisa com os outros genes, né? Bzão, Bzinho, né? Com Bzão, Bzinho. Czão, Czinho com Czão, Czinho. Ok, agora a gente vai colocar aqui todos os genótipos que podem estar nessa categoria. E aí a gente vai escrever, né, todos os genótipos. Tipo, azão, azão, esse que a gente já escreveu, né? Azão, azão, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, tá nessa categoria, 1,85. Mas tem um outro aqui, tipo azão, azão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão, tá? Também entra nessa categoria, eu tirei dois genes aditivos aqui. Tem o azinho, azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czão, também tá, né? Ok, vamos lá, vamos continuar, né? Azão, azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Também entra? Ó, eu tirei o Bzão daqui e tirei o Czão daqui, certo? Então já tirei aqui 10 centímetros desse cara. Vai ficar com 1,85 também. Beleza? E aí, que mais? Deixa eu ver. Azão, azinho, né? Bzão, Bzinho, Czão, Czão. Tá? Que mais? Azão, azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Beleza, então a gente já sabe que esses são os genótipos que vão corresponder a essa altura de 1,85 m. Agora a gente vai calcular a proporção de cada um, ok? Então, pessoal, a gente já sabe, né, que a proporção
dos genótipos vai ser essa aqui, né? A gente fez o cálculo considerando cada probabilidade, né? 1 sobre 64 vai ser essa aqui, 1 sobre 64 vai ser desse aqui, e fiz com cada um. Sempre usando o mesmo raciocínio, tá, da primeira lei de Mendel, beleza? Só fiz separar, né, cada gene, né, cada genótipo aqui, fui calculando cada genótipo separadamente, e agora eu reuni as probabilidades usando a regra do E. Tá vendo como a regra do E ajuda pra caramba a gente aí nesses cálculos, né? Agora a gente vai calcular as possibilidades, né? A gente vai somar essas possibilidades aí. Então o resultado, né, vai ser o quê? 15 sobre 64. O que eu fiz? Eu reuni as probabilidades, considerando o seguinte. As probabilidades aqui são de eventos que vão se excluir, tá, galera? Ou esse cara vai ser isso aqui, ou esse cara vai ser isso aqui, ou ele vai ser isso, ou ele vai ser isso. Então, esses eventos aqui, eles vão se excluir. Então, a probabilidade de surgir indivíduos com essa classe aqui, né, de altura de 1,85 vai ser de 15 sobre 64. Exemplo 6. Epistasia é o fenômeno em que um gene, chamado epistático, inibe a ação de outro que não é seu alelo, chamado hipostático. Em ratos, o alelo dominante Bzão determina a cor do pelo acinzentada, enquanto o genótipo homozigoto Pzinho-Bzinho define cor preta. Em outro cromossomo, um segundo locus afeta uma etapa inicial na formação dos pigmentos dos pelos. O alelo dominante azão nesse locus possibilita o desenvolvimento normal da cor, como definido pelos genótipos Bzão- ou Bzinho-Bzinho. Mas o genótipo Azinho-Azinho bloqueia toda a produção de pigmentos e o rato torna-se albino. Considerando os descendentes do cruzamento de dois ratos, ambos com genótipo Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, os filhotes de cor preta poderão apresentar genótipos... Pessoal, nessa questão aí, na questão 6, vocês têm mais um exemplo de epistasia, certo? Vocês têm um exemplo bacana de epistasia que vai interferir na pelagem de rato, certo? Você tem aqui dois genes atuando, gene A e gene B, tá? Mas o gene A, quando o gene Azão está presente, quando esse alelo azão estiver presente, vai haver a produção, né, de pigmento e tal, vai ser produzido, né, o pigmento para gerar o pelo, para gerar a cor do pelo. Mas se o alelo azinho, né, estiver presente, se o cara tiver um genótipo azinho, olha o que vai acontecer. Não interessa, né, o genótipo dele para o gene B. O gene B é quem vai gerar um pigmento ali para o pelo do rato, certo? Mas se o genótipo azinho, se o cara tiver o genótipo azinho, né, para aquele gene A, se o genótipo dele for azinho, não interessa se ele for Bzão-Bzão, Bzinho-Bzinho, não interessa o genótipo dele, né, para o gene B. Se ele for azinho, o rato vai ser albino, tá? Porque isso aqui vai, esse genótipo vai inibir, né, a produção de pigmentos, né, em um determinado estágio do desenvolvimento do rato. E aí o que vai acontecer? Se ele for azão alguma coisa, né, aí já vai ter pigmento o pelo dele, né, o pelo do ratinho. Então, se o genótipo do rato para o gene B for Bzinho, né, e ele tiver um genótipo azão alguma coisa, azão ou azão-azinho, ele vai ser preto. E se ele tiver pelo menos um gene dominante, né, tanto do A quanto do B, se ele tiver um azão e um Bzão, ele vai ter o pelo cinza. Tá? E aí ele pergunta o seguinte, do cruzamento de dois ratos, né, azão-azinho, Bzão-Bzinho, né, um macho azão-azinho, Bzão-Bzinho, com uma fêmea azão-azinho, Bzão-Bzinho. Isso aí vai gerar uma proporção de ratos pretos, né?
Beleza. Qual vai ser a proporção de ratos pretos? Na verdade, ele está perguntando qual vai ser o genótipo possível para os ratos pretos dessa prole. E aí a gente já sabe que os ratos pretos, eles têm esse genótipo aqui, ó. Então a gente vai caçar lá os genótipos que se encaixam, né, nesse padrão aí, dentro desse cruzamento. A gente vai fazer esse cruzamento e vai tentar encontrar aqueles que são ou azão, azão, bezinho, bezinho, ou azão, azinho, bezinho, bezinho. Tá? Então a gente vai encontrar esses genótipos aqui. Agora, será que nesse cruzamento a gente vai encontrar isso aqui? Será que a gente vai encontrar isso aqui ou a gente não vai encontrar nada? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse cruzamento, eu costumo separar, tá? Eu não gosto de fazer o quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel, não. Beleza? Então eu vou separar aqui, ó. Eu vou trabalhar separadamente, tá? Azão, azinho com azão, azinho. Eu vou cruzar azão, azinho com azão, azinho, tá? Azão, azinho com azão, azinho. E aí eu vou ter aquela proporção já conhecida nossa, né? Beleza? Então, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Isso aqui é 1 sobre 4, isso aqui é 1 sobre 2, isso aqui é 1 sobre 4. Muito bem. E aí, bezão, bezinho, bezão, bezinho. Cruzou bezão, bezinho com bezão, bezinho. Vai dar o quê? Bezão, 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 bezinho, 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 né? 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 4 também. Então, a gente tem a possibilidade desse genótipo aqui? Tem, ó, 1 sobre 4 e 1 sobre 4. A gente tem aqui 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre 16. Existe essa probabilidade aqui. A gente tem essa probabilidade aqui, ó, azão, azinho com bezinho, bezinho. Tem? Tem, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre 8. Ok? Então, a gente tem aí a possibilidade de nascer filhote azão, azão, bezinho, bezinho, ou azão, azinho, bezinho, bezinho. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene Czão determina que as galinhas sejam coloridas e o gene Czinho determina a cor branca. Entretanto, o gene Izão é epistático, diferentemente do alelo Izinho, que não possui nenhum efeito inibidor. Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. Então, pessoal, nesse próximo problema, a gente tem o seguinte, a cor das galinhas, né? Você tem um exemplo de epistasia, ok? De epistasia dominante, onde o alelo Izão, se ele estiver presente, ele vai inibir a coloração das galinhas. Você tem um gene C, tá? Um gene C, se ele tiver o Czão, 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 Czinho, a galinha vai ser colorida. Agora, se mesmo ele tendo Czão, 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 Czinho, essa galinha aí tiver o genótipo Izão, Izão ou Izão, Izinho, tanto faz, Izão traço, né? Essa galinha já não vai ser mais colorida, ela vai ser branca, porque o gene Izão, ele inibe a coloração das galinhas. E tem um outro detalhe, né? O gene Czinho, né? Se ele tiver Czinho, Czinho, se o genótipo dele for Czinho, Czinho, ele vai ser branco também. Então, existem quais possibilidades dessa galinha ser branca? Se ele tiver o genótipo Czinho, Czinho, né, ele vai ser branco, não vai ter deposição de pigmento aqui. Quem produz pigmento aqui é o gene C. Né? O gene I, ele vai estar ali para inibir, né, a ação do outro gene, que no caso é o gene C. Então, se ele for Czinho, Czinho, independente do genótipo dele para o gene I, se for Izão, 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 Izinho, 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 se ele for Czinho, Czinho, qualquer coisa aqui para o gene I, ele vai ser branco, a galinha vai ser branca. Agora, se ele tiver pelo menos um gene Izão, né, Izão, Izão ou Izão, Izinho, não interessa qual vai ser o genótipo dele aqui, cara. Se o genótipo dele aqui, para o gene I, for Czão, Czão ou Czão, Czinho, a galinha vai ser branca. Por quê? Porque tem um gene Izão aqui inibindo a atuação desse gene. Beleza? Quando é que essa galinha vai ser colorida, então? Só nesse caso aqui, ó. O gene I, ele vai estar homozigoto recessivo, genótipo homozigoto recessivo, Izinho, Izinho, e tiver pelo menos um gene Czão aí para gerar um pigmento, né, para essa galinha. E aí a questão, ela te dá essas alternativas aqui, ó, para te escolher
qual delas representa uma galinha colorida. Qual delas vai representar uma galinha colorida. E a gente vai analisar de baixo para cima, tá? Aqui, ó, o genótipo é isão. Já falei que se tiver pelo menos um gene isão, a galinha vai ser branca. Já cancela essa aqui. Também cancela essa aqui, cancela a letra B, certo? E aí a gente fica entre a letra A e a letra C. Na letra C, pô, o gene é isinho, o genótipo isinho, tá beleza. Só que olha só o genótipo do C aqui, ó. É Czinho. Czinho vai dar a galinha branca também. Então, letra A. Czão, isinho. Exemplo 8. Em cães labradores, 2 genes, cada um com 2 alelos, Bzão, Bzinho e Ezão ou Ezinho, condicionam as 3 pelagens típicas da raça, preta, marrom e dourado. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo e em homozigose no genótipo. Os cães portadores de pelos menos um alelo dominante Ezão serão pretos, se tiverem pelo menos um alelo dominante Bzão, ou marrons, se forem homozigóticos Bzinho. O cruzamento de um macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo do macho é qual? Bem, pessoal, nesse exemplo 8, você tem o seguinte. Ele começa descrevendo como é que a pelagem aparece nos cachorros da raça Beagle, certo? Que é o que a gente já viu, né, ao longo da aula. Ainda agora a gente já aprendeu sobre isso. E ele deu um exemplo, né, de um macho, certo? Um macho que tem o fenótipo dourado, pelo dourado, cruzou com uma fêmea que tem o fenótipo, né, o pelo marrom. Lembrando que para produzir o pelo dourado, o cachorro ele tem que ter o genótipo Ezinho aqui. Ele tem que ser duplo homozigoto, né? Ele tem que ser homozigoto, aliás, recessivo. Então ele tem que ser Ezinho. Não interessa se ele for Bzão, Bezinho aqui. Ele tem que ter Ezinho. Então a gente já sabe que esse macho dourado ele tem esse genótipo alguma coisa Ezinho. O fenótipo preto ele vai ser o quê? Ezão, alguma coisa, tá? Ele tem que ter um gene, um alelo Ezão aqui, tá? E tem que ser Bzão ou Bezinho, então, para gerar a pelagem preta. E a pelagem marrom, Bezinho, Ezão, alguma coisa. Ezão, o Ezão Ezinho. Tudo bem? Então, o que acontece aqui, gente? É uma epistasia recessiva, tá? Esse gene recessivo aqui, esse alelo recessivo, ele não vai deixar os genes Bzão e Bezinho se expressarem, tá? Se for Bzão, Bezinho ou Bezinho, eles não vão se expressar se o camarada tiver o genótipo Ezinho. Então, por isso que é chamado de epistasia recessiva, tá? Muito bem. Então, voltando para a questão, o macho, que tem o fenótipo dourado, cruzou com uma fêmea que tem o fenótipo marrom, que a gente já sabe que o marrom é definido, né, pelo Bzinho, Ezão, alguma coisa. E o resultado desse cruzamento gerou indivíduos pretos, marrons e dourados. Olha que curioso, né? Pretos, marrons e dourados. O marrom, ele é Bzinho, Ezão, traço. Tá? O marrom é Bzinho, Ezão, traço. Esse cara, vou botar o genótipo dele aqui, ó. Bzinho, Ezão, traço. O dourado é traço, Ezinho. E o preto é Bzão, traço, Ezão, traço. Muito bem, gente. Então, vamos lá para, né, elucidação aí da questão. Esse marrom, ele é Bzinho. Um Bzinho veio do pai, outro Bzinho veio da mãe. A mãe a gente já sabe que pode ter contribuído, né, para o genótipo dele. Mas o pai aqui, ó, a gente não sabia. Agora a gente já sabe que ele tem um alelo Bzinho, né? Outro detalhe, o preto, ó, ele é Bzão, traço, Ezão, traço. A gente já sabe que a mãe pode ter dado esse Ezão aqui, ó, certo? Mas o pai, ele só pode ter dado esse alelo Ezinho, né? Da mesma forma que esse Bzão, ele não pode ter herdado da mãe,
Tá vendo? Esse Bzão aqui não pode ter vindo da mãe. Esse Bzão veio de quem? Veio do pai. Certo? Então o genótipo do pai é Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. O que é ligação gênica? É quando os dois genes que a gente está estudando, né, os dois pares de genes alelos que a gente está estudando, estão no mesmo par de cromossomos homólogos, cara. Então, na figura, observa aí a figura da esquerda. Na figura da esquerda, a gente está aí observando o esquema que a gente analisou até agora, até o momento. A gente analisou todos os problemas de genética de acordo com essa figura aí, né? Você tem um par de genes alelos num cromossomo, um par de cromossomos homólogos, e num outro par de cromossomos homólogos você tem um outro par de genes alelos lá, Bzão, Bzinho. Então você tem aí nessa figura da esquerda um exemplo de segregação independente. Já na ligação gênica, quando os genes estão ligados, professor, quando aquele cara, né, aqueles alelos azão, azinho, eles estão presentes no mesmo cromossomo, no mesmo par de cromossomos homólogos, tá, dos genes Bzão, Bzinho. Então, os dois pares que a gente vai analisar, eles estão presentes no mesmo par de cromossomos homólogos. E aí a coisa muda de situação, né, de leitura, de interpretação. Por quê? Porque eles vão se segregar de forma dependente, né? Um vai depender do outro. Então, para onde um vai, o outro vai também. Tá vendo? Então, nessa figura aí, nesse detalhe da figura da direita, você tem, num dos cromossomos homólogos, você tem os alelos Azão e Bzão. No outro cromossomo homólogo, você tem os alelos Azinho e Bzinho. Na hora que essa célula se dividir, produzindo gameta e tal, o alelo Azão ele vai junto com o Bzão. E o alelo Azinho vai junto com o Bzinho. Beleza? Só tem uma possibilidade, só tem uma situação em que esses alelos podem variar e tal, e de repente irem parar em outro gameta, que a gente vai já explicar daqui a pouquinho. Beleza? Então, na ligação gênica, a segregação de genes ligados não é independente, ela depende um do outro. Beleza, como eu falei, né, só tinha uma forma da gente, de repente, desligar esses dois genes que estão ligados. Tá? E qual é essa forma? É aquele evento que acontece na primeira fase da meiose, que é o crossing over. Lembra que o crossing over ele é uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Então dá uma olhada aí na figura da direita, né? Lá no comecinho, esse par de cromossomos homólogos aí, ó. Num dos cromossomos você tem o alelo Azinho junto com o Bzinho e o alelo Azão junto com o Bzão. E aí vai ocorrer, né, a intérfase. Na intérfase esses cromossomos, esse material genético vai se duplicar, certo? E aí, lá quando começar a meiose, na primeira etapa da meiose, vai ocorrer o crossing over. E nesse crossing over, olha o que vai acontecer, moçada. Nesse crossing over, um pedaço do cromossomo vermelho vai quebrar, né? Um pedaço do cromossomo azul vai quebrar e eles vão se remendar de forma cruzada, tá vendo? E aí, dessa forma, aquele alelo, né, Bzão, ele vai parar lá no cromossomo vermelhinho. E aquele alelo Bzinho vai parar lá no cromossomo azulzinho, certo? E aí, quando terminar a meiose, olha o que vai acontecer. Você vai ter um gameta, né, com os alelos Azinho e Bzinho, um gameta recombinante, certo? Com o alelo Azinho e o outro Bzão, um outro gameta recombinante com o alelo Azão e o alelo Bzinho, e um alelo ali, um gameta normal, né? Com um alelo Azão e o outro Bzão. Ok? Então, essa é a probabilidade de ocorrer recombinação, né? E os alelos se misturarem, né, dentro daqueles genes que a gente chama genes ligados. Ok. E aí surge um conceito chamado taxa de recombinação, pessoal. Você observou aí que surgiram dois gametas chamados gametas recombinantes, né, que surgiram daquela mistura lá do crossing over. A proporção de gametas recombinantes é igual à taxa de recombinação. Então a gente chama de taxa de recombinação a proporção de gametas recombinantes
ali da meiose. Então, tomando essa figura aí como exemplo, dos 4 gametas, né, que foram gerados, 2 são recombinantes. Então a proporção aí é o quê? 2 para 4, ou seja, 1 para 2. Certo? Então 50% é a taxa de recombinação desses gametas dessa figura. Muito bem, vamos explorar um pouquinho mais essa ideia, né, de taxa de recombinação, que ela é importante para a gente entender, para a gente, na verdade, descobrir a posição dos genes dentro de um cromossomo. Quanto mais próximos, né, quanto mais próximo o gene A tiver do gene B, mais difícil vai ser o corte, né, o crossing over entre esses 2 genes, tá? Ou seja, a taxa de recombinação vai ser menor. Agora, quanto mais distantes, maior vai ser a probabilidade desses genes aí sofrerem um crossing over e um ir parar no outro cromossomo, enfim. Então, a taxa de recombinação ela é maior quanto maior for a distância entre os genes. Então, quanto maior for a taxa de recombinação, maior vai ser a distância. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, aí, né, o cara está ilustrando aí nessa figura o que aconteceu com o cruzamento, né, entre moscas. Esse aí foi um experimento clássico do Morgan. Então, ele cruzou moscas com corpo amarelo e asa normal, certo? E com moscas com corpo preto e asa vestigial. O gene P está responsável pela cor do corpo e o gene V está responsável pela asa, né? Asa normal ou vestigial. Então a mosca que ele cruzou aí, corpo amarelo com asa normal, era Pzão, Pzão, Vzão, Vzão. E ele cruzou com moscas Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, né? Corpo preto e asa vestigial, gerando uma F1 totalmente heterozigota, né? Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. E aí ele fez um cruzamento teste, né? O que é o cruzamento teste? É quando você pega um indivíduo que você quer testar, tá? E cruza ele com um indivíduo que você sabe que é recessivo, que é homozigoto recessivo. Por quê? Porque daquele cruzamento, você sabe que os indivíduos que vão surgir daquele cruzamento vão ter os genótipos, né, referentes, aliás, os fenótipos todos influenciados por aquele indivíduo que você está testando. Então, o cruzamento teste é sempre um cruzamento que se faz com indivíduos homozigotos recessivos. Então, ele cruzou aí Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho com um indivíduo Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. E o resultado está aí nessa figura, olha só. Os indivíduos, eles tinham, né, uma proporção diferente, né, entre eles. Né? 41,5% era heterozigoto, né, 41,5% era homozigoto recessivo. Só que 8,5% era Pzão, Pzinho, Vzinho, Vzinho e 8,5% era Pzinho, Pzinho, Vzão, Vzinho. Gente, se esses genes não estivessem ligados, a proporção desse cruzamento seria o quê? Seria 50% Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho e 50% Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Né? É só você fazer o cálculo. Então, esses indivíduos aí que correspondem a 41,5% da prole, são os indivíduos que não são recombinantes. E os gametas recombinantes seriam quem? Seriam esses 17% aí ao todo. Tá? Então, a proporção de gametas recombinantes nesse cruzamento é de 17%. 17%. Ou seja, a taxa de recombinação é igual a 17% ou 17 centimorgans, ou ainda 17 unidades de recombinação. Tá? São as unidades de medida da taxa de recombinação. Centimorgan, morganídeo ou unidades de recombinação. Beleza? Então, se o cara quiser representar a distância entre os genes P e os genes V dentro dessa espécie aí que está sendo analisada,
A distância entre o gene P e o gene V é de 17 centimorgans, beleza? Que equivale à taxa de recombinação. Exemplo 9. Analisando-se dois pares de genes em ligamento fatorial, ou seja, linkage, que é isso que a gente acabou de estudar, representados pelo híbrido Bzão-Rzão barra Bzinho-Rzinho, tá? Uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas: Bzão-Rzão 48,5%, Bzinho-Bzinho 48,5%, e isso a gente já sabe que são os gametas não recombinantes. Bzão-Rzinho, né, 1,5%, e Bzinho-Rzão 1,5%. E aí a gente já sabe que esses dois gametas aí são os recombinantes. Se a gente somar esses gametas recombinantes, a gente já sabe que a proporção aí, né, que a taxa de recombinação é de 3%. Pela análise dos resultados, pode-se concluir que a distância entre os genes B e R é de quanto? Óbvio que é de 3 unidades de recombinação, letra B de dado. Exemplo 10. A porcentagem de permutação entre genes de um par de cromossomos fornece uma indicação da distância que existe entre eles. Entre os genes X, Y e Z, verificam-se as seguintes porcentagens de permutação. Entre X e Y, 25%. Entre Y e Z, 12%. Entre X e Z, 13%. Assinale a opção que indica a correta disposição desses genes no cromossomo. Então, pessoal, nessa questão, ele já está informando para você a diferença entre as taxas de recombinação desses três genes, X, Y e Z. Beleza? E ele informa que entre X e Y a taxa de recombinação é 25%, entre Y e Z 12%, e entre X e Z 13%. Como você já sabe, a taxa de recombinação corresponde mais ou menos à distância, né, entre os dois genes dentro do cromossomo. Então imagina que dentro de um cromossomo esses genes estejam dispostos aí, e aí esses números indicam mais ou menos a distância que eles vão estar. Então você já sabe que quanto maior a taxa de recombinação, maior vai ser a distância entre os dois genes. Então se esses caras aqui têm a maior taxa de recombinação, a distância entre eles vai ser a maior. Então o X vai estar aqui e o Y vai estar aqui. O Z vai estar aqui no meio dos dois, a gente já sabe disso. Agora, ele vai estar mais perto de quem? Né? O Z vai estar mais perto do Y ou vai estar mais perto do X? Pô, a distância entre ele e o Y é menor, né? Então ele vai estar mais perto do Y aqui, ó. Então o Z ele vai estar mais ou menos aqui. Então aqui, ó, é 12%, aqui 13%, e se você somar essa distância com essa aqui, essa taxa, né, com essa, você vai ter o quê? 25%. Ok?